Olá a todos. Eu hoje queria falar um pouco sobre Umbanda e autoconhecimento aqui, trazer um vídeo mais completo em relação a isso. Queria deixar claro que eu não trago aqui nenhuma verdade absoluta, nem sou o dono da verdade, mas trago as minhas verdades e trago informações que de alguma forma me ajudaram a transformar a minha vida. E eu descobri que a Umbanda pode me ajudar a transformar a minha vida. Ela não transforma a minha vida, mas ela me ajuda a eu transformar a minha vida. Meu nome é Flávio Penteado, eu sou sacerdote umbandista, sou escritor, sou terapeuta, sou treinador comportamental e sou um estudioso de religiões, principalmente religião de Umbanda e da espiritualidade. Eu tenho 5 livros publicados, já estou indo para o 6º, e eu queria trazer um pouco da minha vivência, do meu conhecimento para vocês. Eu, quando conheci a Umbanda, há mais ou menos 15 anos atrás, eu também fui para um terreiro de Umbanda em busca de um milagre. Minha situação financeira não era uma das melhores e eu queria entender o porquê. Queria fazer alguma macumba poderosa que pudesse me ajudar a resolver meus problemas. Só que isso não aconteceu, né? Porque quando eu fui ao terreiro, eu vi que fiz o trabalho espiritual, fiz as entregas que pediram, mas a minha vida continuava do mesmo jeito. E aquilo me frustrou um pouco. Mas de qualquer forma eu me senti encantado pela religião. E eu comecei a estudar sobre a Umbanda. Nesse mesmo dia que a gente foi ao terreiro, uma entidade falou para minha esposa que ela precisava trabalhar a mediunidade dela. E eu até disse que se ela quisesse entrar para uma corrente mediúnica, eu entraria para fazer companhia para ela. Não eram meus planos, mas eu, para acompanhar ela, eu iria. E eu comecei a estudar, entender os porquês da Umbanda. Eu queria compreender como que a Umbanda funcionava. Depois de 8 meses na assistência, eu entrei para a corrente mediúnica com a minha esposa. E um ano depois que eu conheci a Umbanda, eu já tinha escrito meu primeiro livro. E um livro que foi reprovado por 7 editoras. E não porque o 7 é um número cabalístico ou o 7 é um número da Umbanda, não, é porque eu não mandei para mais editoras mesmo. E então eu falei, não, eu acho que entrando de branco agora as coisas vão funcionar. Deus vai ver que eu estou ajudando pessoas, os orixás vão ver, os guias vão ver e vão me ajudar. Mas nada aconteceu. Minha vida continuava do mesmo jeito. Com a diferença agora que eu fazia parte de uma corrente mediúnica e estava estudando sobre a religião de Umbanda. E eu descobri que a Umbanda, ela não faz milagre, ela não opera milagre. O milagre que a gente tanto busca está dentro da gente. Nós somos capazes de realizar os nossos milagres. Porque nós somos uma centelha divina, então nós somos capazes de realizar o milagre que a gente quiser. Basta a gente querer e querer mudar. A gente precisa aprender a olhar um pouco para dentro da gente. A gente precisa aprender a desacelerar um pouco. A gente está levando uma vida muito corrida, muito atropelada. A gente não tem tempo para nada. E a gente não tem tempo também para olhar para a gente. A gente está com mania de só olhar lá fora, só buscar soluções lá fora. A gente está sempre em busca de uma pílula mágica, de uma fórmula mágica, de uma macumba poderosa. Tanto é que a gente está sempre em busca de um remedinho para emagrecer ou de um investimento que vai me render muito dinheiro rápido ou qualquer outra solução mágica. Até para relacionamento as pessoas vão buscar as famosas amarrações porque não querem perder muito tempo, não querem se amar primeiro do que para depois amar o próximo. Mas enfim, a gente precisa se conhecer e a Umbanda, ela nos traz tudo isso, ela nos ensina a gente olhar mais pra gente. Ela nos ensina a ter fé, e não fé só em Deus, mas ter fé na gente. E se a gente for levar em consideração que nós somos uma centelha divina,
Se a gente tiver fé na gente, a gente está tendo fé em Deus, porque nós somos um fragmento de Deus, somos um pedacinho de Deus. E quando a gente se conhece de verdade, a gente dá esse tempo para a gente se conhecer, a gente acaba se conectando com a nossa essência e a gente se reconectando com Deus. E é isso que as religiões nos ensinam, que a Umbanda nos ensina. Se você prestar atenção nos fundamentos da Umbanda, prestar atenção nos ensinamentos que os guias nos passam, eles querem que a gente se conheça, que a gente faça uma jornada interna e se entenda, se compreenda como que a gente funciona em cada evento na nossa vida, como a gente faz para a gente controlar nossas emoções, para que a emoção não fale mais alto que a razão. A Umbanda nos ensina o equilíbrio, que a gente precisa equilibrar a razão e a emoção para evitar que a gente tome atitudes muito racionais ou muito emocionais. E a Umbanda prega muito o equilíbrio, porque tudo em excesso na nossa vida nos faz mal. Até o amor em excesso faz mal. A saúde, o exercício físico em excesso faz mal. Então a gente na vida precisa ter sempre o equilíbrio. E a gente vive num mundo de dualidades, um mundo dual, onde a gente precisa ter o equilíbrio do positivo e negativo. Nem a escuridão é ruim, nem a luz é muito boa. As duas precisam do equilíbrio. Luz demais acaba cegando a gente, a escuridão demais acaba cegando a gente. Mas a escuridão nos permite um sono reconfortante. A luz nos permite um novo dia, um novo ciclo, nos revigora. Então, se a gente tiver equilíbrio na nossa vida, a gente consegue essas coisas. Tanto é que a gente tem hoje dias e noites que são necessárias na nossa vida. Como a gente precisa do negativo e do positivo para poder fazer uma lâmpada acender. E a gente precisa da nossa energia positiva, da nossa energia negativa, estar em equilíbrio para a gente poder caminhar mais leve. E quando a gente se conhece, a gente consegue buscar esse equilíbrio, consegue deixar nossa vida mais tranquila. Porque a gente consegue se desapegar de muita coisa que não precisa mais. As pessoas falam em apego, que a gente precisa aprender a desapegar, e não é um desapego material. É mais de um desapego emocional do que um desapego material. A gente carrega muita mágoa, muito rancor, muita tristeza dentro da gente, que não ajuda em nada, gente. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Só nos machuca. As coisas ruins que aconteceram na nossa vida já aconteceram, já foram. E a gente precisa olhar para frente, olhar para o hoje. Tem muita gente que fica só vivendo o passado, se lamentando de coisas que fizeram ou não fizeram. Tem gente que só olha para o futuro e só fica pensando como que vai ser lá na frente e não vive o presente. A gente precisa viver o hoje, um dia de cada vez. A gente tem que usar o passado como aprendizado e o futuro como uma esperança. E a gente não precisa se prender ao passado. E a gente não precisa se prender ao futuro. A gente tem que viver o hoje. Que hoje é o presente. E é um presente de Deus. Deus deu esse presente pra gente. A gente viver o hoje. Parar de ficar sofrendo por coisas que já passaram, já aconteceram. Você já reparou que a nossa vida é bem parecida com um rio. O rio, ele segue o fluxo dele. A água que passou lá atrás já não vai passar de novo. Então ela segue em frente. Ela segue o momento dela. E quando o rio encontra uma pedra grande no meio do caminho, o rio não para e ali ele fica parado. Ele dá um jeito de contornar essa pedra, de ser flexível e continuar seu caminhar. É o que a gente precisa fazer. A gente precisa seguir que nem um rio. E quando surgir o obstáculo, a gente aprender com o obstáculo e desviar dele, ser flexível. Quando acontecer um erro, a gente aprender com o erro e não sofrer com o erro, porque o erro nos ensina bastante. E quando a gente olha para o erro como aprendizado, ele se torna um acerto. E a religião de Umbanda, ela ensina tudo isso pra gente, basta a gente prestar atenção nos seus fundamentos básicos, que é o amor, humildade e caridade. Quando a gente fala de amor, a gente não fala de um amor só ao próximo. Então eu não tenho que ir pro terreiro e só me doar, só me doar, só me doar. Eu tenho que receber também.
porque é assim que funciona a sistemática da vida. A gente tem que doar e receber. Então, quando a gente vai para um terreiro para se doar para alguém, para ajudar alguém, a gente também tem que se ajudar. A gente está se ajudando também. É só a gente prestar atenção. Então, quando a Umbanda fala do amor, ela fala do amor ao próximo, mas amor próprio também. E se você pegar a Bíblia fala que amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não se amar, como você vai amar o próximo? Tem gente que acha que se eu olhar só para mim, isso é egoísmo. Realmente, se você olhar só para você é egoísmo. Mas você pode olhar para você também. Olhar com carinho para você. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Isso não quer dizer que as outras pessoas não sejam importantes. Elas são muito importantes. Seus pais, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos são muito importantes. Mas você é mais importante. E você precisa aprender que se você não estiver bem, como que você vai ajudar alguém? Se você não se amar, como você vai amar alguém? E isso é muito importante. A gente precisa se amar. Porque quando a gente se ama, a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente quer. Porque a gente se considera capaz. A gente acredita na gente. Quando a gente conhece uma pessoa, e começa a namorar essa pessoa, a gente começa a conhecer mais essa pessoa. Tem relacionamentos que só de olhar você já sabe o que a pessoa está sentindo. Quantas vezes você não sabia, só pelo olhar da tua mãe ou do teu pai, você sabia que o bicho ia pegar ou não? E é assim que a gente tem que funcionar com a gente. Só pela nossa respiração diferente a gente sabe que alguma coisa está errada. E a gente tem que entender o que está nos prejudicando e não deixar que isso nos prejudique. A gente tem que fazer o famoso orar e vigiar. É trabalhoso? É muito trabalhoso. Mas quando você começa a prestar atenção em você, você começa a identificar quando pensamentos negativos estão entrando e você consegue neutralizá-los. Quando a gente fala em orar e vigiar, o vigiar é você prestar atenção nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, para você poder controlá-las em tempo hábil. E quando você diz em orar, o orar é só para você tirar o foco. Imagina que você está andando na rua e começa a vir um monte de pensamento negativo, pensamento destrutivo. Se você alimentar esse pensamento, eles vão acabar sendo destrutivos para você. Mas se você tirar o foco deles e não dar importância a eles e focar no que interessa, na coisa certa para você, esses pensamentos não vão te afetar. E é aí que a gente trabalha o orar e vigiar, que também é nos dito muito quando a gente vai numa consulta com as nossas entidades, nossos guias espirituais. Quando a gente fala em humildade, a humildade nos ensina a ser flexíveis. A humildade nos ensina a entender que humildade não tem nada a ver com subserviência, que humildade não é você se dobrar ao outro, ou você se humilhar ao outro, ou você permitir que o outro monte em cima de você. A humildade é você compreender o outro e tratar o outro de igual para igual. Tratar o outro como ele quer ser tratado. E não é você se colocar na posição do outro, é você compreender o outro. Porque quando a gente se coloca na posição do outro, a gente leva junto com isso as nossas crenças, as nossas verdades, a nossa forma de agir, e a gente só vai estar tendo uma outra visão, não vai estar nos colocando na posição do outro. Então a gente precisa compreender o outro. E a humildade é você saber compreender o outro, independente da cor da pele, da sexualidade, da posição social, da cultura. Tem gente que tem muito dinheiro e que é muito humilde. E tem gente que não tem nada, que trabalha o mês inteiro para pagar boleto e mesmo assim não consegue pagar boleto, vive numa casa muito simples e não tem humildade nenhuma. Porque humildade também não está ligada a você ter uma posição social boa, não. Humildade não significa você morar numa casa simples, levar uma vida muito simples e cheia de necessidades, que isso não é humildade. A humildade não tem a ver com você querer buscar teu sucesso, ter poder. A humildade tem da forma que você trata as pessoas. Então você pode ter uma casa confortável, pode ter um bom emprego, ter sucesso na tua vida, ter uma condição financeira maravilhosa e ainda ser humilde, porque você vai estar tratando as pessoas de igual para igual. E então humildade
ela nos ensina a ser mais flexível, a compreender as coisas. E a caridade, quando se fala em caridade, muita gente já pensa em esmola. Caridade não é você sair distribuindo roupa, alimento e dando dinheiro. Não é só isso. A caridade tem a ver em você ajudar aquela pessoa necessitada a não sofrer mais, a você ajudar a ela se ajudar. Não sou contra doações de alimento, roupas, dinheiro, não sou contra. O que eu quero dizer é que só isso não é caridade. Isso é só esmola. O que a gente precisa fazer é ajudar aquelas pessoas a não precisarem mais passar por aquela situação. Imagina o seguinte, uma pessoa vai na tua casa, bate no portão e fala assim, você tem alguma comida para me dar e tal, e aí você vai dar 1 quilo de alimento. E aí passa 2, 3 dias, aquela pessoa vai estar lá de novo, pedindo de novo alimento, porque aquele alimento que você deu resolveu o problema daquele dia, mas ela tem os outros dias para resolver. Então você está só resolvendo emergencialmente o problema dela. E a gente precisa começar a pensar em caridade, em ajudar as pessoas a se ajudarem, a dar ferramentas para que elas possam sair daquela situação. E às vezes isso com uma conversa, com algum plano social, alguma estratégia, se levar para uma comunidade, por menor que seja, a oportunidade dela reverter aquele quadro social dela. Então você tem esses 3 fundamentos que nos permite nos conhecer, permite a gente caminhar mais leve, porque quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a entender como a gente funciona. A gente às vezes sofre por antecedência. Tem até um ditado que diz assim, que quem morre de véspera é peru. E é o que a gente faz. A gente acaba às vezes sofrendo porque a gente não se conhece. E tem muita gente que diz assim, depois eu quero dar risada disso. Por que não dá risada agora? A gente não precisa ficar sofrendo para depois dar risada. A gente precisa se conhecer e entender o que é nos passado. Não adianta a gente fazer trabalhos espirituais, oferendas, macumbas mirabolantes, se a gente não quer mudar nada. Já pensou se fosse só chegar no terreiro, se consultasse, a entidade lá fazer uma entrega, você fazer uma entrega e ficar sentado esperando tudo se resolver? O Pai de Santo ia se dar muito bem, porque ele fazia uma macumba legal, sentava no sofá vendo Netflix, maratonando série, e deixava que as entidades resolvessem tudo para ele. E não é assim que funciona. Eles não vão fazer o que a gente tem que fazer. Eles vão nos ajudar para que a gente faça. Eles vão criar um meio para que a gente faça. Eles não vão fazer pela gente. A Umbanda não faz por você o que você precisa fazer por você. Então não adianta só, eu vou buscar uma macumba para arrumar um emprego muito bom e tal, mas eu não quero me especializar, eu não quero fazer network, eu não quero mandar currículo, eu não quero, sabe? Não vai mudar nada. Você precisa fazer a sua parte. Eles vão te ajudar dentro da medida do que você se ajudar. Que nem chega para Exu e pede para Exu ou para Ogum para abrir os caminhos. Eles abrem um caminho, mas eles não vão pegar a gente no colo e carregar pelo caminho adentro. A gente precisa caminhar. Então, e para isso você precisa se conhecer, você precisa acreditar que você é capaz. Você tem todas as ferramentas para poder resolver tudo o que você quer. Você tem todos os meios para alcançar tudo que você sempre sonhou. Basta você querer. A gente vê às vezes algumas pessoas sendo bem-sucedidas na vida e ganhando milhões e vieram de uma situação bem inferior talvez à nossa, e a gente diz assim, esse daí teve sorte, esse nasceu virado para a lua. Mas na realidade a gente não sabe a trajetória dele. A gente não sabe o tanto que ele sofreu, o tanto que ele se empenhou. E a gente precisa também se empenhar. Se uma pessoa consegue fazer, todo mundo consegue. Basta empenho. A gente diz que essa pessoa tem dom. Mais importante que o dom é a consistência, é a constância, é o treinamento. Quanto mais se treina uma coisa, melhor você fica. O dom é importante,
mas o treinamento, a consistência, a constância é muito maior. Então não desista dos seus planos no primeiro obstáculo. Faça o que os nossos pretos velhos ensinam, que é a resiliência, que é a paciência. Toda mudança, toda transformação, toda cura tem um processo. E esse processo tem começo, meio e fim. E a gente tem que seguir essas etapas todas, não tem como pular. A gente tem que ter paciência para seguir todas as etapas. Tem muita gente que começa o processo e quando está perto de chegar a hora de desfrutar, abandona porque não teve paciência de esperar. Eu já fiz muito disso. Então assim, a gente precisa ter paciência, ter resiliência, ter determinação, ter ação, colocar ação nos nossos projetos, ter a força dos nossos caboclos, a resiliência, a paciência dos pretos velhos, ter a determinação de Exu, que abre nossos caminhos, que nos indica os caminhos bons. Mas a gente tem que andar, a gente tem que fazer pela gente. A Umbanda, ela tem sido muito discriminada há muito tempo, e junto com essa discriminação da religião, os umbandistas também sofrem com essa discriminação. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa mostrar que a Umbanda não é simplesmente rituais, liturgia ou oferendas. Ela é muito mais do que isso. Ela nos ajuda a transformar nossas vidas. Isso não quer dizer que os nossos rituais, nossa liturgia, nossas oferendas não são importantes, são muito importantes. Elas nos ajudam muito. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa mostrar para as pessoas que não é só isso. A Umbanda tem sua essência, tem seus fundamentos que são muito importantes. A gente cansa de dizer que Umbanda tem fundamento. E tudo tem o porquê de ser feito na Umbanda. Nada é jogado assim, nada é adivinhação. Na Umbanda não tem adivinhação. E a gente precisa dar essa importância para a religião de Umbanda. A Umbanda hoje se transformou num grande balcão de milagres, que as pessoas vão lá em busca de uma solução milagrosa e rápida, sem muito esforço, para resolverem suas vidas. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram ou no Facebook, não lembro agora, que dizia que Umbanda é que nem agiota. Quando você precisa, você vai escondido. E a gente precisa mudar essa imagem da Umbanda. A gente precisa mostrar que a Umbanda é uma religião séria, uma religião forte, e é uma religião que te ajuda a religar com a tua essência e com Deus. É uma religião que faz o bem e não afeta o livre-arbítrio de ninguém. Então tudo aquilo que as pessoas oferecem para você que pode afetar o livre-arbítrio de alguém, não é Umbanda. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas isso não é Umbanda. Então não esteja preocupado em buscar uma solução rápida para os seus problemas, porque essa solução rápida pode acontecer, pode, mas ela não vai ter solidificação para se manter por muito tempo. Vai ter um prazo de validade mais curto. Não adianta você buscar na internet magias ou receitas milagrosas, ou em livros receitas milagrosas, se você não quer mudar a tua forma de agir. Enquanto você estiver fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Tem pessoas que fazem amarração, e mesmo essas pessoas que fazem amarração, elas precisam se esforçar para que as coisas aconteçam. Não é simplesmente se chegar num lugar que trabalha com amarração, fazer amarração e ficar sentado em casa esperando que o amor da sua vítima ou a vítima da sua vida bata na sua porta e se joga nos teus braços. Você vai ter que se apresentar para ela, você vai ter que se mostrar para ela, para que a sua vítima caia na sua armadilha. Que para mim a amarração é uma armadilha muito forte. Mas esse tipo de macumba também só pega em quem permite que pega. Mas isso é um outro assunto. Eu só usei esse exemplo só para você ver que até para essas magias diferentes você precisa fazer alguma coisa. Então a gente precisa compreender que a gente precisa buscar o nosso conhecimento, buscar se compreender, para que a gente continue sempre buscando tudo aquilo que a gente precisa. Muito obrigado e uma boa semana a todos.